Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa aula de quarta-feira. Hoje eu vou trazer um assunto aí que muita gente tem me pedido para falar a respeito desse assunto. Ele foge um pouco aí da eletrotécnica, né? Mas como eletrotécnica e automação estão muito juntas, resolvi falar a respeito desse assunto hoje. Essa aula vai ficar disponível na comunidade Expert CCMBT. Se você quer ter acesso a essa aula, você precisa estar nessa comunidade. No entanto, para fazer parte dessa comunidade, você precisa ser um aluno da Angélica Martuccelli. Bom, nós temos também um marketplace, Angélica Martuccelli, onde os alunos certificados estão disponíveis. Se você é um empresário e precisa de um expert em CCMBT, você pode acessar o marketplace da Angélica Martuccelli no Instagram. Bom, então vamos ao nosso assunto. O nosso assunto é OCLP, noções básicas a respeito disso. Para o pessoal da eletrotécnica, o pessoal que trabalha com elétrica, alguns têm muitas dificuldades de entender aí o que é o CLP, então nós vamos dar umas noções básicas a respeito desse dispositivo sensacional que é o CLP. Então vamos lá? E o que é CLP, né? O que é isso? O que é CLP? CLP é controlador lógico programável. Ele é um computador robusto, projetado para o controle de processos industriais e também utilizado muito mesmo em automação industrial. Em inglês significa PLC, ou seja, Programmable Logic Controller, né? Então, a gente vê muito falar em PLC ou CLP. Tanto faz, está falando do mesmo produto, um em inglês, outro em português. Então, se você ouvir falar em PLC, você está ouvindo falar do controlador lógico programável, do CLP, certo? Aí temos esse modelinho compacto, né? O Micrologix 1400 da Allen Bradley, o Rockwell, os dois são a mesma coisa, a Rockwell Automation, um dos fornecedores da Rockwell Automation é a Allen Bradley, né? Uma empresa do grupo, né? Rockwell. Então, aí está o Micrologix 1400, muito utilizado na indústria, muitíssimo utilizado em vários processos industriais, né? Então, esses controladores podem automatizar processos específicos, né? Máquinas ou linhas de produção. Então, o CLP é altamente utilizado na indústria. É um equipamento para utilização na indústria. Tem alguns mini CLPs que você pode utilizar no comércio, automatizar aí alguma coisa na sua casa, se você quiser. Só que ele é um produto de alto valor agregado. Então, dependendo de onde você vai aplicar, não compensa, né? Mas na indústria compensa muito e ele é muito utilizado, sim, na indústria. Então, vamos lá. O CLP é um dispositivo programável criado para controlar circuitos elétricos. E aí tudo bem, né? Isto é, aqui temos um CLP compactozinho aí da Honeywell, né? O CLP monitora o estado dos dispositivos de entrada, toma decisões baseadas num programa nele instalado e comanda o estado dos dispositivos por ele controlado. Como assim, Angélica? Não entendi nada. Então, vamos lá. Vamos quebrar aí essas dificuldades, né? Então, vamos começar da composição básica, né? Então, o CCM tem aqui, ó, os terminais de entrada, são as entradas do CCM, do CLP, desculpa. Então, essa aqui é uma régua de entrada. Aqui é o processador ou a CPU. E aqui são as saídas desse CLPzinho aqui compacto, né?
aqui são as entradas aí para a rede de comunicação e tal, mas nós não vamos falar disso agora, né? Então, ó, tem as entradas no CLP, tem a parte de entradas, a CPU e a parte de saídas. Bom, então vamos falar um pouquinho das entradas do CLP, né? Como que é isso? As entradas, né, são elas que recebem os sinais externos ao CLP, que vem lá do campo, entra no CLP. Por isso que chama entradas do CLP. É por aí que vêm os sinais externos. Estes sinais podem ser digitais ou analógicos. O que são os sinais digitais? São aquelas entradas, né? Entradas digitais do CLP são aquelas entradas que têm somente duas variáveis em seu funcionamento, o on ou off, né? Como, por exemplo, aí um botão liga ou um botão desliga, né? Ele estará pressionado ou não, ou ele está na posição ligado ou está na posição de desligado ou comandando a posição de desliga, né? Então, ele é uma entrada digital. Um botão liga é uma entrada digital, um botão desliga é uma entrada digital, porque ou ele está pressionado ou ele não está pressionado. Só duas posições, ou está on ou está off, né? Então, uma chave fim de curso também é uma entrada digital, pois ela vai estar atuada ou não. Uma válvula on-off, né, é uma válvula que está aberta ou que está fechada. Não é uma válvula de controle, é uma válvula on-off. Também é um sinal digital. E as analógicas? E as entradas analógicas? São aquelas que apresentam uma variação das grandezas elétricas, né? Ou vai aumentando, ou vai diminuindo, ela vai controlando isso. Por exemplo, um termopar, né? Ou um PT100, né? Que são sensores de temperatura que estão lá no campo. Então, ele vai mandando, ó, a temperatura está aumentando, a temperatura está diminuindo, né? O que ocorre é uma variação da tensão dada em milivolts, ao invés de aberto e fechado. Ele está lá sensoriando, ele manda um sinal de tensão, falando, olha, aqui a temperatura está aumentando, a temperatura está diminuindo, de acordo com essa informação ocorre aí uma saída diferente. Né? Então, são variações de grandezas elétricas. E as digitais é um estado ok ou o estado não ok, né? Ou aberto ou fechado, ou ligado ou desligado, ou 0 ou 1, né? Isso é um sinal digital. Então, vou dar uns exemplos aí de sinais de entradas no PLC, somente a título de informação. Nós não vamos detalhar isso aqui agora, não. Nós estamos falando apenas das noções básicas, né? Então, vamos lá. Nós temos uma entrada digital 24VCC do tipo P ou do tipo N. Nós temos também uma entrada 110 VCA entre AC ou 220 também entre AC. Nós temos o encoder ou contador rápido, 5VCC, 10VCC ou 24VCC, nessas tensões. Por que eu ali sinalizei o 24VCC? Porque essa entrada 24VCC, uma entrada digital em 24VCC, é a mais utilizada. Você encontra as outras que eu menciono aí, mas a mais utilizada é 24VCC. Exemplos, então, de sinais de entradas analógicas, também somente a título de informação. Nós não vamos detalhar muito a respeito disso, não. Nós temos os sinais de entrada de 0 a 5 ou 0 a 10 volts, de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. E temos também o PT100 ou termopar. Por que eu sinalizei a 4 a 20? Porque é uma das entradas mais utilizadas. Nós temos também entradas que são entradas programáveis. Você pode fazer, pode ser um sinal de tensão, ela pode ser um sinal de corrente, ou ela pode ser um sinal de temperatura, de um PT100, de um termopar, mas ela é programável, mas depende do CLP, depende do tipo de CLP, depende também
do tipo de entrada programável que tem aquele CLP. Então, muitos CLPs têm entradas programáveis, né? Analógicas programáveis. Fala, mas o CLP só tem 2 entradas para PTC e eu quero mais. Então, você pode programar, né? Eu preciso de uma entrada 4x20, uma entrada 0x10, 10 entradas 4x20, sei lá. E eu preciso de programar mais entradas. Então, existem também as entradas programadas. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui hoje. E a CPU? Falei das entradas, né? A gente viu lá naquele primeiro, um dos primeiros slides, que nós temos as entradas, o CPU e as saídas. Falamos um pouco das entradas, vamos falar então agora da CPU. A CPU é o cérebro do CLP, né? É a inteligência do CLP está na CPU. Então, a CPU aqui é uma CPU é um S7 1500 da Siemens, né, que é uma CPU. O modelinho dela é esse que está aí, ó. Assim que ocorre um sinal de entrada, a CPU entra em ação. Opa, entrou aqui uma informação, né? Aí ela já entra em ação, ela já vai começar a processar. Qual que é a ação da CPU? Ela analisa as entradas e executa as ações de programação feita por um especialista. Né? Um especialista falou, olha, a hora que vier um sinal de temperatura tal, dependendo se ele for maior ou menor do que um valor de processo, nós precisamos dar uma ação. Ou aumenta a quantidade de água, fecha uma válvula, ou abre outra válvula. Quer dizer, foi feita uma programação de maneira que, dependendo da informação que entra, a saída vai ser aí de acordo com aquela programação. Então, a CPU verifica o status da entrada, né? Ele observa que entrada foi aquela, e com base nessa programação feita dentro dela, ela comanda as saídas. Então, por exemplo, um botão de liga, né? Você aperta o botão de liga, essa entrada digital vai lá para a CPU olha, é um botão de liga. Então, ela energiza a bobina de um contator, por exemplo, né? A bobina de um solenoide, por exemplo, né? Ou então é um botão desliga. Opa, aqui é um botão desliga, eu vou desligar, desenergizar aquele contator, aquele motor vai parar. Então, ela analisa. É um sinal de termopar. A temperatura está muito elevada. Ela comanda uma saída, coloca mais água, fecha uma válvula, abre uma válvula, aumenta a ventilação. Alguma coisa acontece, né? Então, a CPU é que faz a ação acontecer, né? Ela recebe, ela é provocada pela entrada, de acordo com a programação, ela tem uma determinada saída, uma ordem de saída. Vamos falar, então, dessas saídas, né? O que acontece nas saídas do CLP, né? As saídas são as responsáveis por acionar as cargas elétricas. Se vai partir um motor, se vai parar, se vai abrir uma válvula, se vai fechar uma válvula, se vai aumentar a pressão, se vai diminuir a pressão. Quem vai dar essa ordem é a saída do CLP. Os sinais de saída podem ser digitais ou analógicos, né? Igual às entradas, né? As entradas podem ser digitais ou analógicas, as saídas também podem ser digitais ou analógicas. As saídas digitais do CLP são aquelas que acionam as bobinas dos contatores ou das solenoides, por exemplo, como eu mencionei. As bobinas terão apenas 2 status, energizadas ou não. Então, a saída digital é a mesma coisa, né? Energiza, desenergiza, fecha, abre, né? Acionada, não acionada, em fim de curso, por exemplo. E as analógicas? São aquelas que vão controlar, por exemplo, a velocidade de um inversor de frequência. Vamos supor que eu tenho lá uma saída controlando a velocidade de um inversor de frequência. Vai controlar, na verdade, a velocidade do motor através de um inversor de frequência, né? Então, será necessária uma saída analógica de 4 a 20 mA, por exemplo,
né? Onde o 4 é igual a 0 RPM e o 20, 1.700 RPM, por exemplo. Vamos supor aí que o motor, a velocidade dele aí maior vai ser de 1.700 RPM, ou vai acelerar ou vai reduzir a velocidade de acordo com um sinal analógico que a saída, né, comandar aquele inversor de frequência, né? Bom, resumindo, né, como funciona um CLP, né? Como que funciona? Como que é isso, né? É assim, ó. Então, as entradas vêm lá dos sensores digitais e analógicos, lá no campo, né? O termopar, um botão, alguma coisa, digital analógico. O sensor lá no campo entra, dá uma ordem de comando aqui, entrando no CLP. Ocorre o processamento na CPU, de acordo com esse processamento, ocorre uma saída que vai lá nos atuadores, digitais ou analógicos, né? Os atuadores, uma válvula pode abrir, pode fechar, um sinaleiro pode acender ou apagar, uma ordem de comando aí numa malha de controle, em que eu vou abrir uma válvula que vai acionar, vai deixar a água passar para resfriar aquele equipamento, alguma coisa, ou ventilar, aumentar a ventilação, sei lá. Então, os sensores estão lá no campo, entram no CLP, ocorre o processamento na CPU e as ordens de comando vão pelas saídas lá nos atuadores, né? Então, o CLP funciona recebendo as informações dos sensores, né? O que está acontecendo lá no campo, e os dispositivos de entrada, né? Botões, alguma chavinha, né? E essas entradas são processadas, né? Ocorre o processamento dos dados aí na CPU e ela vai controlar, então, os atuadores e os dispositivos de saída, conforme a programação previamente instalada na CPU. Essa programação deve ser feita por um especialista, por você, né? Que pretende ser aí um técnico de automação, um engenheiro de automação, um especialista em programação de CLP, né? Então, é assim que acontece. Eu venho com sensores lá do campo, entro no CLP, processo aquela informação e vou atuar lá nos atuadores, lá nos dispositivos de comando, lá que estão no campo, né? Digital ou analogicamente também através das saídas do CLP. Bom, para que serve o CLP, né, Angélica? Nossa, tanta coisa, para que serve isso? Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, todos os equipamentos do campo, são sensores no campo, né? Tem uma balança, eu tenho aqui todo um processo no campo, né? Tudo que eu preciso de informação do campo, eu levo aqui para o meu CLP, e do meu CLP vai lá para o centro de operação integrada, cada operador cuidando de uma área, prestando atenção no que está acontecendo aqui no campo, ó. Então, ó, praticamente qualquer linha de produção, máquina ou processos podem ser grandemente melhorados pela utilização de CLPs. Então, as linhas de produção, principalmente nas indústrias, né? Elas são grandemente melhoradas, é muito mais fácil controlar, atuar, agir com a utilização de PLC. Por isso que os CLPs são tão usados na indústria, né? Muito usado. Olha que interessante. Tudo que está acontecendo aqui na fábrica vai passar aqui pelo CLP e vai ser informado lá no Centro de Operação Integrada. Eles estão vendo tudo que está acontecendo aqui no campo, ó. Certo? Então, baseados nas leituras das entradas e saídas, o CLP pode registrar dados em tempo real, como produtividade de uma máquina. Se essa máquina está funcionando bem,
qual é a quantidade de produto que ela gerou naquele processo, se ela parou, se ela está quebrando muito, o que está acontecendo com aquela máquina. Ou a temperatura de operação. Falou, puxa vida, essa máquina fez com que a temperatura de operação aumentasse muito, tem alguma coisa errada com ela, está esquentando muito, ou a temperatura não é adequada para o processo. O CLP analisa tudo isso e ele registra esses dados. No final do mês, ou no final da semana, você pode ir lá analisar aqueles dados, todos registrados ali, e ver se o seu processo precisa de melhorias, né? Tudo isso automaticamente. Ele pode iniciar ou interromper um processo automaticamente, gerando alarmes no caso de mau funcionamento e muito mais coisas. Quer dizer, é uma ferramenta extraordinária para a indústria. Ele, através de um CLP, você pode controlar todos os processos daquela indústria. Todos os processos. E automaticamente iniciar ou interromper o processo, de acordo com o mau funcionamento ou com alguma melhoria que você precisa incrementar ali naquele processo, né? Então, é uma ferramenta extraordinária o CLP. Mas qual é a linguagem de programação desse CLP? Como que eu faço essa programação? Uma das linguagens é a linguagem Ladder, é uma linguagem de programação cujo nome é baseado no fato de que a representação gráfica do programa lembra o formato de uma escada, porque escada é ladder, né, em inglês. Então, aqui, ó, é desse jeitinho, ó, tá vendo? Essa é uma programação ladder. Aqui estão as entradas, ó, contatos abertos, contatos fechados, aqui são em série, aqui em paralelo. De acordo com a informação que chega, aqui eu tenho uma programação de saída. Se esse contato estiver aberto, aqui acende um sinaleiro. Se estiver fechado, o sinaleiro apaga. Aqui só vai acontecer uma ação quando todas essas ações acontecerem. Aqui, ó, nesse caso, pode ser esses dois contatos ou um. Aqui é I, aqui é O. E assim vai. É bem complexo isso daí, mas é uma das linguagens mais usadas, né? É a Ladder. Mas, no início da história do CLP, né, a linguagem Ladder era a única linguagem disponível para a programação de CLPs. Atualmente, existem outras formas, né, de programação, e elas estão padronizadas dentro da norma IEC 61131-3. Entre as novas opções estão a lista de instruções e o diagrama de blocos. Então, antigamente, quando começou a programação do CLP, era na linguagem Ladder. Hoje tem essas outras opções aí de acordo com a IEC, né? Vai modernizando, né, gente? Vai modificando, vai modernizando, não é mesmo? Bom, então, vamos falar aqui das convenções. O que foi convencionado? Vamos falar aqui da lista de IOs. O que é isso, lista de IOs, né? Isto é, ó, entrada digital ou digital input. É uma DI. Então, uma lista de IOs é quantas entradas, quantos Is, né? Quantos inputs eu tenho, e ou quantos outputs eu tenho, né? Então, você não vai falar, eu tenho uma ED, uma entrada digital. Não, você vai falar que tem uma DI, porque é falado, como se diz em inglês, Digital Input. Então, se você for falar, eu preciso de uma DI, todo mundo sabe que é uma entrada digital. Você não vai falar que é uma ED, tá? É uma DI. E saída digital? É uma Digital Output e é uma DO. Você não vai falar que precisa de uma SD, você vai falar que precisa de uma DO. Então, por isso que é I/O, I de input e O de output. Então, digital input e digital output, DI e DO, tá? Quando você vai fazer aí alguma coisa no CLP, você recebe uma lista de IOs. E as analógicas? Entrada analógica, analog input, AI.
não é EA, tá, gente? É AI, Analog Input. Saída analógica, mesma coisa. É uma Analog Output. É uma AO. Não vai falar, eu quero uma SA. Vai falar que quer uma AO. Qual é a sua quantidade de IOs? Eu tenho 96 DIs, eu tenho 8 AIs, eu tenho 4 IOs, né? AO. Então, é assim que se fala. DI é Digital Input, DO é Digital Output, AI é Analog Input e AO é Analog Output, são saídas analógicas, né? Essas são as convenções, tá? Quando você vê uma lista de IOs onde tem DI, DO, AI e AO, você sabe que são as entradas digitais e as entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas. Então, um ciclo de varredura do CLP. O que é isso? O que é um ciclo de varredura do CLP? É o início, na entrada, começa com a entrada, leitura das entradas, execução do programa e escrita das saídas ou atualização das saídas, né? Isso aí é um ciclo de varredura do CLP. O funcionamento dos CLPs é um processo contínuo chamado de varredura. É isso tudo: o início, a leitura, a execução do programa, a atualização das saídas. A ordem de grandeza de tempo de varredura está entre 1 milissegundos a 100 milissegundos e depende do modelo do CLP e do tamanho do programa. O tempo de varredura, quando isso tudo acontece, cresce com o tamanho do programa. Se um programa imenso, o tempo vai demorar mais, né? Se é um programa pequeno, vai ser rapidinho, né? De 1 aí a 100 milissegundos. Olha para você ver que rapidez, hein? Bom, vou te dar um exemplo aqui de CLPs modulares, porque a gente falou, mostrei ali, os primeiros que eu te mostrei é todo CLP compacto, né? Que tem lá as entradas, a CPU e as saídas. Mas a gente tem também cartões de entrada, cartões de saída, a CPU separada, as fontes separadas, cartões de memória. E a gente tem aí, são os CLPs modulares para grandes processos, grandes indústrias, né? Então, utiliza mais os CLPs modulares, que são maiores, né? Para processos maiores também. Então, aqui um exemplinho, né? Aqui eu tenho a CPU separadinha, tenho aqui, ó, DI, DO, IAO, são os cartões de entradas e saídas digitais, cartões de entradas e saídas analógicas. Você vai compondo, à medida que você vai precisando, você vai compondo aí esse conjunto, né? Esse conjunto de módulos que vão formar o seu CLP. Então, uns exemplos de CLPs aí mais usados na indústria. Quais são as empresas, né, que têm CLP? Tem muito CLP, viu, gente? Eu peguei aqui alguns, só a título de exemplo. Se você ver, se você chegar a ver algum aí no mercado, você vai saber do que está se tratando, né? Então, por exemplo, nós temos a Siemens, né? Nós temos aí a linha Simatic 7, uma linha extraordinária, muito versátil, com capacidade enorme de atendimento a grandes indústrias. Então, ela é muito moderna, muito nova, com uma linguagem aí fácil de programar. É uma linha sensacional, a linha Simatic 7 da Siemens, né? Ela tem CLPs pequenos até CLPs enormes, imensos aí para grandes processos, né? Depois nós temos a Rockwell Automation, né? Que tem aí o Contrologix 5580, é um controlador aí modular muito usado nas indústrias. Com certeza você aí, ao visitar as indústrias, você vai encontrar um Contrologix lá. Né? Aqui são alguns modulinhos aí para você ver melhor aí como que eles são. Depois nós temos a Schneider, outra grande, né?
que tem o Modcon M238, muito versátil, muito expansível também. Então, muito utilizado nas indústrias, nas grandes indústrias, principalmente, né? Depois nós temos a GE Fanuc, que tem aí a linha dela maravilhosa, que é a Pax Systems RXI Controller, que são os PLCs aí expansíveis, né? Muito boa essa. Você vai encontrar também aí em várias indústrias a GE Fanuc. Temos ainda a ABB, com o seu poderoso AC500 Controller, né, que é o CLP aí da ABB, um modular bastante expansível, bastante utilizado nas grandes indústrias também. Temos ainda a WEG, com a sua linha PLC 300, é uma linha altamente expansiva, você pode agregar muitos módulos de entradas aí nela, é um PLC muito, muito altamente utilizado aí na indústria, principalmente na indústria nacional. Temos outros, temos a Chimersal, temos a Altus, temos outros, vários outros, mas esses que eu dei o exemplo são assim os mais utilizados na indústria, principalmente Siemens, Rockwell, Schneider e ABB e WEG. Esses são os principais fornecedores aí na indústria, né? Na indústria brasileira, principalmente na indústria de açúcar, que é uma indústria assim que eu tenho muito conhecimento, assim, conheço muitas indústrias e sei aí que eles usam muito esse tipo de CLP modular que eu mostrei para vocês. Agora, por que usar o CLP, Angélica? Por que eu tenho que usar o CLP? Eu vou dar algumas características, mas é um dispositivo hoje indispensável na indústria, ele é indispensável na indústria. E ele pode ser usado em redundância também. Muitas indústrias usam duas linhas de CLP, um redundante do outro. Se um falha, o processo continua aí de acordo com a utilização de um ou de outro, né? Sem interrupções. Olha para você ver como que é importante um processo industrial, né? Como que é importante a continuidade do processo industrial. Então, vamos lá. Por que eu tenho que usar um PLC? Qual é a importância do PLC? Porque a repetitividade e maior qualidade na produção, agilizando o processo com segurança. Então, nós não falamos que tem lá o tempo de varredura, ele fica fazendo aquela varredura o tempo todo. Então, a repetição, né, os processos são produções em série, né? Então, a repetitividade e maior qualidade são garantidas com o CLP, né? Maior qualidade na produção, agilizando o processo com segurança. Você imagina se fosse fazer isso tudo à mão, como que seria complicado, como que seria difícil, não é mesmo? E a realização de tarefas impossíveis ou agressivas ao homem sem riscos. Ele executa essas tarefas, né, que seriam impossíveis ou agressivas ao homem, sem riscos, sem problema, e com uma super eficiência. Além disso, rapidez de resposta ao atendimento da produção, acelerando o processo sem muito esforço. Ele é muito inteligente, muito ágil, muito rápido, repete N vezes sem cansar e sem colocar em risco tanto a produção quanto a parte humana, quanto a parte de máquina, né? Maravilhoso esse produto, não é não? Além disso, traz redução dos custos de produção, restabelecimento mais rápido do sistema produtivo, redução de área, pois os equipamentos são bem compactos, ocupando poucos espaços, e possibilidade de sistemas interligados, trabalhando simultaneamente, vários sistemas simultaneamente, na velocidade do processo, sem interromper, sem um ter que esperar o outro, simultaneamente vai escoando a produção.
Não é um equipamento maravilhoso, sensacional? O PLC é fundamental nos processos industriais. Então, como escolher o CLP? Como que eu faço para escolher o CLP? Depende de algumas características. Tenha claro a quantidade de entradas e saídas que serão controladas no processo. Quantos I/Os você precisa, né? Quantas entradas digitais, quantas entradas analógicas, quantas saídas digitais, quantas saídas analógicas, né? Uma lista de I/Os. Você precisa ter claro isso. Porque dependendo da quantidade, você não vai poder usar um CLP compacto, você vai ter que usar um CLP modular, né? Dependendo da quantidade, você vai precisar de um CLP modular maior, mais poderoso, né? Com capacidade de expansão maior também, né? Então, tenha definido se terá controles analógicos, 0 a 10 ou 4 a 20, por exemplo. Eu coloquei só um exemplo para vocês. Quantos termopar tem, quantos PT100 tem, quantos sinais 0 a 10 vai precisar, quantos 4 a 20 vai precisar. Tem que ter tudo muito bem definido para você poder escolher um CLP, porque a quantidade de CLPs no mercado é imensa, né? Normalmente, o seu cliente ele vai te falar, olha, aqui na minha indústria eu utilizo CLP de tal marca, e eu quero que continue utilizando CLP de tal marca. Então, apenas você vai escolher, dentro daquela marca, qual CLP que você vai usar de acordo com aquele seu processo, né? Bom, aí, continuando, nós temos ainda, defina se no processo haverá controle de temperatura e quais os tipos de sensores. Se são do tipo J, do tipo K ou do tipo PT100, né? Você precisa também ter isso definido. Então, quantas digitais, quantas analógicas e quantas controles de temperatura você vai precisar fazer. Defina a comunicação com os outros periféricos. Por exemplo, qual é a comunicação com os inversores? Vai ter IHM? Não vai ter IHM? Qual a comunicação com o IHM? Vai ter supervisório? Não vai ter supervisório? Qual a comunicação com o supervisório? Né? Qual a comunicação com a estação de operação? Vocês não viram lá aqueles três sentados em frente de um painel, de um supervisório lá? Aquilo lá é um centro, uma estação de operação, né? E outros CLPs que tem que tudo estar muito bem definido. Vai ser comunicação com rede Ethernet, vai ser Profibus, os sensores do campo até o CLP, qual é essa comunicação? Vai ser Device-Net, né? Qual que vai ser? Qual que nós vamos usar? Então, tudo isso precisa estar definido para você poder escolher aí o seu CLP, tá bom? Essas são as variáveis que você vai precisar coletar para poder definir qual é o CLP que você vai usar. Mas, atenção, é importante enfatizar que, conforme cresce a dependência da sociedade a processos automatizados, temos que ter muito cuidado na programação e instalação desses equipamentos, até porque falhas banais nos sistemas automatizados podem provocar catástrofes com graves consequências humanas e econômicas. Isso quem disse foi o professor Márcio Cunha. Então, por isso tem o CLP redundante. E é muito importante que o programador seja um expert nesse assunto, para que ele possa fazer uma boa programação e que a instalação seja feita também por profissionais conhecedores desse equipamento e de tudo que precisa aí nessa instalação, porque as consequências podem ser muito graves, né? Então, não é uma coisa banal, é uma coisa muito séria, muito importante. A parte elétrica com a parte de automação, elas andam assim juntas, está muito difícil desvincular, está sempre atrelada uma na outra, cada vez mais, né? Porque quem está comandando as fábricas são os CLPs, não é mais um ser humano, né? São máquinas comandando máquinas.
Mas onde eu instalo o CLP, Angélica? Você falou de CLP, eu ponho em cima da mesa, eu ponho na parede, eu ponho no banquinho, eu ponho numa mesinha, eu posso pôr onde eu ponho o CLP? Aqui, ó. Tá vendo? Aí um painel de CLP. Aqui está o CLP, aqui está todos os periféricos que ele precisa, aqui estão alguns dispositivos de controle, de comando de proteção, alguns mini disjuntores, e aqui a régua de bornes. Vamos ver aqui. Isso mesmo, é um painel. Ali, no caso, é um painel modular, do tipo modular. Neste painel teremos dispositivos DPS, de proteção contra sobretensões, né? Fontes de alimentação, além da fonte de alimentação que já vem no CLP, eu preciso de outras fontes de alimentação. Tem cliente, pode ser uma fonte que vai alimentar os cartões de entradas e de saídas. Tem cliente que pede fonte só para alimentação da parte digital, outros só para alimentação da parte analógica, então são fontes, né? Mini disjuntores, que vai fazer a proteção aí interna de alguns dispositivos, inclusive da entrada das fontes, né? Régua de bornes, ventilação, iluminação interna, desumidificação interna e tomadas. Ventilação, iluminação interna, desumidificação interna e tomadas são serviços auxiliares dos painéis elétricos, né? Que eu já falei a respeito disso em outras ocasiões. Por que eu destaquei réguas de bornes? Vocês viram naquele painel como a quantidade de bornes? Vamos voltar lá. Como a quantidade de bornes é imensa. Ó, uma coluna só para bornes. Então, é uma coisa imensa, a régua de bornes. Por isso eu destaquei ali régua de bornes. Num painel de automação, régua de bornes é um dos itens que mais ocupa espaço. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das réguas de bornes. Elas são a interface do CLP com os sensores e atuadores de campo, na entrada do CLP e na saída do CLP. Cada cliente especifica a forma como devem ser previstas essas réguas de bornes. Como, por exemplo, aqui no mínimo, para cada DI, eu tenho um borne de passagem, daquele tipo SAC 2,5, tipo SAC, né, da Colexcel, ou um borne fusível. Ou não, um borne fusível. Para cada DI, eu tenho um borne de passagem, um borne fusível. Para cada DO, eu tenho um borne relé. Normalmente, as saídas digitais são feitas através de um borne relé. Por quê? Eu não vou acionar alguma coisa, eu preciso de ter uma potencinha ali, eu preciso de ter um dispositivo mais fortinho ali, para poder acionar aquela bobina, acionar aquela valvulinha, né? Aquela solenoidezinha, né? Então, por isso que eu preciso de um borne relé. Ele tem uma corrente aí em ampere associada a ele. Para cada entrada analógica, eu tenho um borne de passagem, um borne fusível. Para cada AO, para cada saída analógica, eu tenho um borne de passagem e um borne fusível. Então, num painel, por exemplo, com 256 entradas digitais, você imagina a quantidade, eu tenho mais de 500 bornes. Eu tenho 256 com borne de passagem, mais um borne fusível para cada entrada digital. Então, só aí eu tenho 500 bornes, só para as entradas digitais. Olha a imensidão desse painel. Mas eu tenho réguas de bornes com triplo, com duplo e triplo bornes. Então, quer dizer, eu economizo espaço, né? Mas isso aí é assunto para outra aula, tá? É muito interessante isso aqui, mas esse é um assunto aí que vai ficar para depois. Agora, só para você conhecer, para você mais ou menos entender como que é que a gente faz um painel de automação, tá bom? Bom, se você ficou com alguma dúvida, comente aqui. Se você gostaria de ter acesso a essa aula vai ficar disponibilizada na comunidade Expert CCMDT.
ela vai ficar disponibilizada para os meus alunos que fazem parte dessa comunidade. Se você quer fazer parte dessa comunidade, você precisa ser um aluno da Angélica Martuccelli. Se você é um empresário e gostaria de ter acesso aos alunos, né, os alunos certificados da Angélica Martuccelli, você pode, no Instagram, no Marketplace Angélica Martuccelli, no Instagram, você pode ter acesso a esses alunos certificados. Às vezes você está precisando de um profissional aí, expert em CCM, que possa projetos, né, que possa te ajudar na parte comercial também. Nós temos lá no Marketplace da Angélica alguns alunos certificados, e você pode ter acesso lá no Instagram, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem aí alguma curiosidade a respeito desse assunto, pode comentar aqui embaixo, tá bom? E até a próxima aula. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.